Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o último Monday Night Raw do dia 1º de dezembro de 2025. Um show que foi tão louco que, olha, gastei uma página inteira para poder escrever sobre tudo o que aconteceu no show. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu, todas as notícias e tudo que vai rolar nesse final de ano, assista esse vídeo do começo ao fim, porque tem muita coisa interessante que vai acontecer. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial deixe o seu like, porque quando você deixa o like, você diz para o YouTube que gostou do vídeo e isso faz com que ele divulgue ainda mais o nosso conteúdo, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw do dia 1º de dezembro, que vai começar com a Rhea Ripley e a Io Sky vindo para o ringue, né? Elas basicamente vieram para o ringue para dizer que elas mereciam uma disputa pelo título de duplas, né? Elas dizendo que elas queriam partir a cara das Kabuki Warriors. Quando elas falam que elas querem disputar uma luta pelo título de duplas, o que vai acontecer? A Charlexa, né, a Charlotte Flair e a Alexa Bliss acabam vindo para o ringue. E aí, cara, começa aquela coisa, né, aquela disputa, porque a Charlotte Flair e a Alexa Bliss chegam e falam, olha, a gente não recebeu a nossa revanche pelo título de duplas. Nós perdemos o título de duplas, mas nós não recebemos a revanche. E aí o grande problema é que a Rhea Ripley e a Io Sky chegam e dizem o seguinte, olha, vocês acabaram de ter o título, vocês perderam o título, então por conta disso vocês têm que ir lá pro fim da fila para que outras pessoas possam ter a chance. E o problema é que a Charlotte Flair chega e fala: eu sou a rainha, eu não dou o meu lugar para ninguém. Nós vamos lutar por esse título. E aí a Alexa Bliss chega e fala: olha, eu acho que a gente pode fazer o seguinte: vocês querem uma luta pelo título, nós queremos uma luta pelo título, vocês acham que são as melhores, nós achamos que somos as melhores. Vamos resolver isso no ringue, numa luta entre nós quatro hoje à noite. A Rhea e a Io concordam e assim é marcada uma luta que vai ser no main event entre a Charlexa e a Rio, tá? Então, assim, eu acho que foi uma forma bem simples e bem tranquila de estruturar uma disputa pelo título. As duas duplas têm argumentos, né? A Rhea e a Io, porque são duas das lutadoras mais populares da WWE e são uma dupla muito forte. E a Charlexa, porque perderam o título e não tiveram a sua revanche. Então, foi uma forma simples e direta de setar o que iria acontecer mais para frente no show. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite, a luta entre Jey Uso e LA Knight, a semifinal do torneio The Last Times Now do John Cena. E aqui nós tivemos uma luta bem interessante, tá? A gente achava que essa luta ia ser muito mais ou menos, tá? A gente achava que o Jey Uso ia botear, que o LA Knight ia fazer uma luta formulaica, não ia fazer nada demais. Porém, a gente viu coisas diferentes, tá? A gente viu, por exemplo, o Jey Uso não botear, inclusive ele deu um spear maravilhoso, o primeiro, o segundo foi mais ou menos. Mas nós também vimos o LA Knight mandando golpes interessantes, como o que eles estão chamando de Burning Hammer, mas na verdade nada mais é do que um Inverted DVD, um Inverted Death Valley Driver, tá? A luta ela discorreu com uma tranquilidade, tá aí o que eles estão chamando de Burning Hammer, né? Que o LA Knight está aplicando, um golpe muito plástico, muito bonito, faz sentido ele usar, e o Jey Uso não morreu engolindo o golpe, então isso é importante. Aí o Jey Uso, mais pra frente, ele aplica um Spear no LA Knight. Ele vai para o Soul Splash. Quando ele vai para o Soul Splash, o LA Knight, na verdade, reverte o movimento e faz uma cruzeta, um pinfall de cruzeta no Jey Uso. E aí, com isso, cara, o LA Knight vence a luta. Tá? Pra surpresa de todo mundo, muita gente achava que o Jey Uso iria ganhar, e estava praticamente todo mundo dizendo automaticamente que a gente ia ter Jey Uso e Gunther novamente na final do torneio The Last Time Now, e veio a surpresa e o LA Knight cometeu o crime. Foram 10 minutos de luta e eu dou 3 estrelas e meia para essa luta, foi uma luta muito boa, tá? Tanto o LA Knight quanto o Jey Uso casaram uma luta muito boa, mas o que teve de interessante depois da luta foi o Jey Uso dando um surtadão, né? Nós temos aí o LA Knight comemorando, o Jey Uso dá um surtadão, resolve quebrar tudo ali na região do ringue. Ele só não mexe na mesa dos comentaristas, mas ele destrói lá o stand do Prime, ele tira o degrau do ringue, dá um ataque de pelanca monstruoso e vai embora boladão, tá? Depois
disso, a Jack Redman foi tentar entrevistar ele nos bastidores, e aí ele primeiro dá uma ignorada nela, e depois ele fala, como o chefe da tribo disse, o cinturão fica melhor nos ombros dele e não nos meus, tal, e ele vai embora. Um ataque de autopiedade aí do Jey Uso, que deve estar conduzindo aí finalmente para o heel turn, né? Ou então um Jey Uso mais boladão, diferente. Vamos ver o que, que vai acontecer. Coloque aqui nos comentários o que, que vocês acharam disso, para ver se a gente comenta mais sobre isso no Sincerão da Galera, porque vai ter pano pra manga pra gente falar desse novo Jey Uso aí, tá? Depois disso, tivemos a vinda do Judgment Day pro ringue, né? Primeiro veio o Dominic junto com todo mundo do Judgment Day, e ele vai e agradece aos 4 porque eles ajudaram ele a poder vencer o título e tudo mais. Mas depois ele especificamente agradece a Liv Morgan, né? Dizendo que ela foi a maior responsável por ele ter mantido o título. A Liv Morgan veio pro ringue, né? E ela chega, dá um beijinho no Dom e tudo mais. E ela chega, começa uma promo, tá? Bem louquinha, bem como a gente sempre conhece, né? E aí a Liv Morgan, cara, ela chega e basicamente fala o seguinte: a Judgment Day tá fraca, a Judgment Day tá caindo aos pedaços, mas eu estou de volta e as coisas vão se acertar. Então, basicamente, cara, a Liv Morgan, ela se posicionou como a líder efetiva do Judgment Day. Tá? Isso é uma coisa que há muito tempo a gente não tinha no Judgment Day. Um líder efetivo, um líder claro, né? A gente teve durante um tempo o Damian Priest, depois durante um tempo teve a Rhea Ripley, parecia ser a líder do grupo. E aí, quando a Rhea e o Damian saíram, o grupo ficou meio acéfalo de líderes, né? Eles eram basicamente uma gangue que ficavam tentando fazer as coisas. Mas durante um tempo a gente já via que a Liv Morgan estava tentando colocar a sua influência à frente do grupo, o que estava incomodando o Finn Balor, que queria ser esse líder. E agora, depois que a Liv Morgan ficou fora, claramente você ainda tinha essa gangue com o Dominic tentando assumir como líder e o Finn Balor novamente se ressentindo. Com a Liv Morgan voltando e assessorando e assumindo a sua liderança do grupo, a gente se pergunta o que, que vai acontecer daqui pra frente, né? O que importa é que no começo você vê pelas carinhas deles que eles não estavam muito satisfeitos, né? O JD, o Finn Balor, a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez não estavam muito satisfeitos com esse comentário da Liv Morgan, mas isso teria desdobramentos mais pra frente, tá? No final a Liv Morgan dá um tapão na cara do Dominic, depois dá um cheiro nele, né? E aí eles vão embora, tá? Eu acho que foi um segmento bem interessante e eu particularmente acho que a gente deve ter algumas situações bem interessantes aí de desenvolvimento da Judgment Day pra frente, para desespero daqueles que detestam a Judgment Day. Agora a gente vai ter mais uma dose de Judgment Day com a Liv Morgan dizendo que o Judgment Day vai assumir e vai mandar no Monday Night Raw. Só precisam avisar a Division sobre isso, né? Depois disso, nós tivemos a segunda da luta da noite. Foi uma luta entre AJ Styles e Dragon Lee, também conhecido pelos íntimos como AJ Lee, versus o New Day. Essa luta foi marcada na semana passada, né? O New Day foi reclamar com o Adam Pearce, que queria uma luta pelo título de duplas, e o Adam finalmente concedeu essa luta para eles. E, cara, foi uma luta incrível, tá? Foi uma luta muito boa. Claro, assim, a gente sempre tem falado aqui que o New Day é uma dupla muito boa. E a gente lembra de assim, o pessoal fica cismado, chateado com eles e tal. Mas, cara, tem uns momentos que a gente lembra de como eles são incríveis, tá? E essa foi aquela luta que a gente chegou e falou assim: meu Deus do céu, por que, que a WWE nerfa esses caras? É muito óbvio, eles nerfam esses caras porque não querem que eles sejam aplaudidos. Mas a verdade é que, cara, a luta foi sensacional. O New Day bampou muito pelo Dragon Lee e pelo AJ Styles. Teve essa Huracanrana, por exemplo, do Dragon Lee jogando o Xavier Woods do apron pra cima do Kofi Kingston e do Grayson Waller. Aí teve esse stomp do Xavier Woods. O AJ Styles com a sua brutalidade, mandando running forearm, dando clothesline no corner. Aí teve esse combo aí com esse leg drop do Kofi Kingston, o Xavier Woods segurando o AJ na força do ódio. Aqui foi muito legal, o AJ Styles empurrou, levantou o Kofi Kingston nos ombros do Dragon Lee, que mandou um Syrup Powerbomb, uma coisa linda de morrer.
A luta continuou, tal, ali pessoal voando. E aí, essa sequência final, que a gente já tá vendo o AJ Styles com os Xavier Woods no Styles Clash, a gente precisa explicar. Porque foi a sequência final da noite. O AJ Styles pegou o Xavier Woods, levantou numa posição de suplex e botou ele de barriga nas cordas, né? Com o tronco dele um pouco para baixo. O Dragon Lee subiu na terceira corda, deu um stomp nas costas do Xavier Woods. Isso fez o Xavier Woods cair, né? Virando assim, as costas dele estão aqui, os pés dele estão aqui. Ele virou, ele virou assim pro ringue, nessa posição. Quando ele virou nessa posição, o AJ Styles, que estava aqui, segurou ele pelas pernas no ar e já encaixou a posição do Styles Clash. O Dragon Lee foi pro outro lado, correndo, mandou um top carrilho, né, um salto mortal por cima da corda, para cima do Kofi Kingston e do Grayson Waller, aniquilando com eles do lado de fora do ringue. E aí o AJ Styles aplicou o Styles Clash para 3. Cara, foi um movimento maravilhoso, uma cena linda. Vitória dos campeões, AJ Styles e Dragon Lee. Uma luta de 8 minutos apenas, mas que eu vou dar 3 estrelas e 75, tá? Uma luta de 8 minutos que pareceu uma luta de 20, de tão boa que foi. Vejam essa luta, ela foi simplesmente sensacional. E é uma prova de, AJ Styles e Dragon Lee encaixaram muito bem como dupla. E 2, o New Day ainda tem bala na agulha para fazer lutas grandiosas. Eles só não fazem porque a WWE nerfa eles de vez em quando, tá? Então, foi muito legal ver. Vamos seguir vendo como é que vai acontecer com o New Day, o que eles vão falar, tá? Depois eles deram uma reclamada nos bastidores e tal, numa entrevista lá na plateia. E também tivemos uma sequência interessante em que o AJ Styles e o Dragon Lee, nos bastidores, falaram com a Adam Pearce e pediram uma nova luta pelo título, dizendo que eles queriam defender o título seguidamente. O Adam Pearce perguntou quem. Eles disseram que eles queriam enfrentar os War Raiders, que estão sumidos, né? Já estão há algum tempo sem aparecer na WWE no main roster. Pelo menos acho que no show normal, né? Acho que no main event eles até podem ter aparecido. Mas enfim, o Adam Pearce concordou. E aí, para a semana que vem, nós teremos uma luta entre AJ Styles e Dragon Lee versus o War Raiders pelo Campeonato Mundial de Duplas. Bem legal ver esse campeonato novamente sendo defendido e termos efetivamente uma divisão de duplas no Monday Night Raw. Depois disso, nós tivemos a Division vindo para o ringue, né? E eles vieram para o ringue depois de uma cena nos bastidores em que o Paul Heyman veio com o Bron Breakker falar com o Adam Pearce. E quando o Adam Pearce perguntou o que ele queria falar com ele, o Paul Heyman chegou e falou: olha, o meu lutador, Bron Breakker, fez um pinfall no seu campeão mundial, o CM Punk. Então eu acho que a gente tem muito o que conversar. Aí tem a sequência que o Adam Pearce chega e fala: pode entrar. Aí o Paul Heyman fala: depois de você. O Adam Pearce fala: é um prazer. E aí o Paul Heyman fala: eu duvido. É muito engraçado essa sequência deles. Mas enfim, o New Day, o Division veio pro ringue, né? E aí chama atenção o Logan Paul com o Division, confirmando que o Logan Paul se juntou à Division, tá? O Paul Heyman introduz todos eles, como sempre, e tudo mais. E aí ele chega e fala o seguinte: olha, gente, eu tô aqui pra falar sobre o Bron Breakker, futuro campeão mundial, que pinou o CM Punk e que ganhou merecidamente uma disputa pelo título. E essa disputa acontecerá no dia 5 de janeiro, em Brooklyn, Nova York, no show de comemoração de 1 ano de aniversário da WWE na Netflix. E isso me chamou a atenção em muitas áreas. Primeiro, é muito engraçado porque no Notícias da Luta Livre eu comentei que tinha um pessoal que já estava especulando que a gente ia ter Bron Breakker e CM Punk na WrestleMania por causa do final do War Games. E eu falei: gente, isso é especulação. Isso aí não é notícia insider. O pessoal já tá querendo fazer o booking da WrestleMania com base no resultado do Survivor Series. E tá aí a prova. Tá? Era uma especulação porque eles resolveram botar a luta no show do dia 5 de janeiro. Outra coisa, tudo me indica que a WWE vai fazer um mega show nesse dia, tá? Não vai ser... vai ser um Monday Night Raw, né? Ele não vai ser um show especial. Eu tô até vendo o calendário aqui, vai ser dia 5 de janeiro, é uma segunda-feira. Então vai ser um Monday Night Raw especial.
Eu não duvido que seja um Monday Night Raw de 3 horas de duração, quase como sendo um especial. E não duvidem que vai ser um show espetacular, tá? Não vai ter só essa luta grandiosa nesse show. No ano passado, na estreia da Netflix, a gente teve várias lutas grandes também. A gente teve Seth Rollins e CM Punk. A gente teve Liv Morgan e Rhea Ripley pelo Campeonato Mundial Feminino. Então teve muita coisa boa naquele show, né, do início desse ano. No ano que vem eles devem fazer um show legal também. Mas o que importa aqui é a promo do Bron Breakker, tá? Que foi uma promo muito boa. Basicamente, ele disse que ele achou que teria uma luta muito grande com o CM Punk, que ele achava que ele teria que encontrar algo que ele nunca achou que ele precisaria para poder derrotar o CM Punk, porque ele idolatrava, viu ele crescendo, quando ele estava crescendo, viu o CM Punk como campeão, mas que quando ele chegou na luta ele não achava que seria tão fácil fazer o pinfall no CM Punk, tá? E aí ele faz a referência àquele bote dele, em que ele caiu de pescoço no ringue, falando que aquilo teria sido culpa do CM Punk, dizendo que o CM Punk tentou quebrar o pescoço do Bron Breakker, iria acabar com a carreira dele, e o Bron disse que ele iria acabar com a carreira do CM Punk. A promo foi simplesmente sensacional, o Bron Breakker mandou muito bem, a gente que falava sobre o jeito horrível que ele fazia entrevistas como Face na época do campeonato intercontinental, ele mudou radicalmente de lá pra cá. Parece que ele andou treinando promos. Era uma área da carreira dele que estava faltando. E eu acho que finalmente a gente está vendo o que a gente precisava para começar a acreditar no Bron Breakker como um futuro realmente main eventer, tá? Promo legal, luta marcada. Vamos aguardar para ver esse card do dia 5 de janeiro, que vai ser muito interessante da gente ver, tá? Seguindo em frente aqui no nosso show, a gente teve. Ó, a gente tá vendo aí a cara do Bron Breakker, né? De psicótico foi muito legal, né? Essa cara dele aí durante a entrevista foi sensacional. Nós tivemos depois disso a terceira luta da noite entre o Gunther e o Solo Sikoa, que foi a outra semifinal do torneio The Last Times Now. E foi uma outra luta muito boa, tá? Não teve interferência do Tadala Tonga, né? Tala Tonga é o nome dele, mas o pessoal sacaneia chamando ele de Tadala Tonga. Foi uma luta em que tiveram várias variações, vários ataques, não foi uma luta chata. O Gunther, usando os seus golpes de força, e assim, em vários momentos da luta, os dois dividindo para ver quem conseguia derrubar quem. Tá? Então, assim, uma igualdade de forças, o que foi interessante, porque o Gunther é um cara muito forte, né? O Gunther tentando usar os seus golpes tradicionais, o seu splash para cima do adversário, o Solo Sikoa mandando spinning solo, ele mandou 2 vezes na luta. Aí o Gunther mandou um lariato para cima, um lariate, né? A gente brinca no canal chamando de lariato por causa da forma que os japoneses gritam quando eles falam desse golpe. Acertando um lariate para cima do Solo Sikoa. E aí, uma parte que permeou a história da luta foi que o Solo, no começo da luta, quando foi mandar o Samoa Spike no Gunther do lado de fora, acabou acertando o poste. E aí o Gunther, ele o tempo todo alvejou o dedão do Solo Sikoa, atacando o dedão do Solo e fazendo com que ele tivesse problemas com esse dedão, como se tivesse quebrado ou machucado e tudo mais. E aí, quando chegou no final da luta, quando o Solo foi tentar botar ele num Samoan Drop, o Gunther chegou, atacou esse dedão de novo, né? Então, e isso o tempo todo acabou influenciando no resultado da luta, né? O Gunther e o Solo de novo foram para brutalidade. No final, o Solo foi tentar mandar o Samoan Spike, tomou um tapão no peito. Logo depois, a luta continuou, né? Então, quer dizer, novamente, o Gunther contra-golpeando o Samoan Spike com golpes, né? Evitando. O Solo mandou esse splash para cima do Gunther, para 2. Aí o Tadala Tonga tentou interferir na luta. O Gunther acertou ele, né? O Solo Sikoa já havia pensado em dar um low blow nele, mas não havia conseguido. O juizão ficou preso ali com o Talatonga, né? O Talatonga tava no apron, chamando a atenção, né? Aí o Talatonga, ele consegue dar um big boot no Gunther, né? Aqui, nesse momento, o Solo tentou aplicar o Samoan Spike no Gunther. O Gunther escapa, né? Ele dá aí
um chute na cara do Solo. Aqui eu acho que já tá bem no finalzinho, já tá bem no finalzinho. A sequência final, na verdade, o juizão, ele ficou ali sendo chamado a atenção pelo Talatonga. O Talatonga subiu no apron de novo. E aí o Gunther chegou, viu que o juiz estava sendo chamado a atenção pelo Talatonga, chegou, olhou pro Solo Sikoa e falou, né, levantou o braço assim, e aí chegou e mandou um low blow no Solo Sikoa, na cara dura, chegou e deu um chute nas regiões íntimas do Solo Sikoa. E depois disso ele foi e mandou o Powerbomb para 3, tá? Então, vitória do Gunther com um final bem interessante, bem curioso. E aí, depois disso, o Gunther e o LA Knight deram uma encarada. A final do torneio The Last Time Slam entre o Gunther e o LA Knight vai acontecer na sexta-feira no Friday Night SmackDown. Então, um motivo aí para vocês acompanharem o SmackDown aqui com a gente a partir de 9h30 da noite, sexta-feira, aqui no nosso canal. Depois disso, nós tivemos finalmente a Charlex e a Riho se enfrentando no ringue, né, na luta que provavelmente definiria quem seria as candidatas ao título de duplas. Tá? E foi. Só voltando para a luta do Gunther e do Solo Sikoa, 18 minutos de luta, 4 estrelas, né? Então foi uma belíssima luta, eu acho que foi sensacional. Deram bastante tempo para a luta e 4 estrelas, eu acho que foi uma nota muito legal para essa luta. E aí, Charlexa contra a Riho, cara, foi maravilha, né? Assim, só maravilha de golpes, várias reversões, né? A Rhea Ripley aplicando aí esse golpe aí, essa finalização aí na Alexa Bliss, e a Alexa, por ser baixa, ela nem encostava no ringue, né? Então ela tendo que se levantar ali. A Charlotte também aplicou um golpe semelhante na Io Sky, né? Ela aplicou ali um Boston Crab. Aí a Io mandando um flatliner na Alexa Bliss, né? Teve aí esse açaí moonsault pra cima da Charlexa do lado de fora. Aí tá o Boston Crab da Charlotte na Io Sky, né? O famosíssimo Walls of Jericho. A Io mandando um meteora pra cima da Charlotte. Assim, cara, a luta foi sensacional. Aqui rolou um bot, tá? Assim, a gente não pode dizer que a luta foi totalmente perfeita, tá? Aqui a Rhea Ripley, ela foi tentar mandar o Razor's Edge na Charlotte. Na primeira vez que ela tentou levantar a Charlotte, ela não conseguiu. Não foi culpa de ninguém, a Rhea simplesmente perdeu o equilíbrio. Depois ela levantou, refez o movimento, botou a Charlotte pra cima e jogou ela no chão com o Razor's Edge, tá? Aí a Io Sky veio em seguida e mandou o Missile Dropkick, tá? A luta continuou, a Charlotte conseguiu aplicar o Natural Selection na Io Sky e a Alexa Bliss mandou um DDT pra cima dela, depois mandou um DDT pra cima da Rhea. A Rhea depois conseguiu pegar a Alexa Bliss e mandar o Riptide. A Io Sky manda o Over the Moonsault, mas quando ela manda o Over the Moonsault e vai pro pinfall, a Charlotte dá um Spear na Rhea, esse também rolou um botezinho nesse Spear, e ao mandar o Spear na Rhea, ela joga a Rhea pra cima da Io e da Alexa, quebrando o pinfall. E aí, quando chega nesse ponto, a música da Kabuki Warriors toca e elas simplesmente vêm pro ringue e estraçalham com todo mundo. Ou seja, a luta não teve um final, foi uma luta com uma dupla desclassificação, e foi uma luta de 14 minutos que, mesmo com os bots e mesmo com o final, eu ainda vou dar 4 estrelas, tá? Eu acho que ainda assim foi uma luta excelente, tá? Eu não vou ficar pegando nos detalhes da luta, porque teve bot aqui, porque teve um botzinho ali. Se a luta, em 90 a 95% dela, a luta foi maravilhosa, tá? Depois as Kabuki Warriors vieram, tentaram estraçalhar com todo mundo que tava no ringue, e aí a Bayley e a Lyra Valkyria vieram para tentar salvar o dia. Só que quando elas vieram para tentar salvar o dia, o que aconteceu? Veio a Liv Morgan, mandou a Lyra Valkyria na mesa dos comentaristas, estraçalhou a Lyra, e depois ela e a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez estraçalharam as Kabuki Warriors no ringue, e elas ficaram por cima, né? E aí, aqui nessa foto, só um detalhezinho que a gente precisa falar, é que a Raquel Rodrigues pegou o cinturão, a Roxane pegou o cinturão, a Liv Morgan ficou olhando,
A Roxane deu o cinturão na mão da Liv. A Liv Morgan pegou o cinturão e devolveu o cinturão para Roxane. E aí ela foi e levantou as mãos das duplas. O que significa uma união dentro da Judgment Day com a Liv Morgan colocando a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez diretamente no cenário de duplas e ela claramente se distanciando desse cenário para ir para o cenário de main event, muito em função de uma encarada que ela deu nos bastidores na Stephanie Vaquera. A Stephanie Vaquera estava dando uma entrevista, a Liv Morgan chegou, encarou a Stephanie, olhou para o cinturão e falou: olá, estou de volta, é um prazer, parabéns pelo seu título. Tá? Então, Liv Morgan claramente está se posicionando na direção do campeonato mundial e falou para as meninas, para Roxane e para Raquel, podem ficar com o cenário de duplas, eu não me importo. Tá? Então, a gente teve bastante direcionamentos assim nesse final. Uma situação em que 4 duplas apareceram para olhar esse título de duplas aí. Não duvidem de ter uma luta de Fatal 4-Way entre essas duplas em breve. Tá? Teve alguém até que sugeriu no chat da nossa live que pode rolar uma luta de escadas aí entre essas 8 lutadoras por esse título. Olha, considerando o show do dia 5 de janeiro, que deve ter um card grandioso, eu não duvidaria, tá? Vamos ver como é que a WWE vai fazer esse booking dessa divisão de duplas, se eles vão fazer essas meninas voarem para tudo que é lado numa luta de escadas, a gente vai ter que ver. Para terminar, eu vou contar mais algumas histórias que aconteceram nos bastidores durante o show. Como eu estou usando as imagens da WWE, eu não fiz o slide que eu tradicionalmente faço, que eu busco imagens na internet, eu vou comentar sobre algumas outras histórias que aconteceram durante o show. Primeiro, a gente teve a aparição da NPC, Ivy Nile, de novo, cobrando o Adam Pearce para uma luta pelo Campeonato Intercontinental. Ele basicamente diz que a Ivy terá essa luta quando a Maxine estiver pronta nos seus treinos, né? O argumento da Ivy Nile é que a Maxine nunca derrotou a Ivy Nile na sua carreira. Então a Ivy Nile tem um argumento para poder ter uma luta pelo título intercontinental. Sobre a Maxine, a gente teve uma montagem cinematográfica maravilhosa dos treinos dela. E aí, nesses treinos, ela enfrenta uma lutadora lá, consegue derrotar essa lutadora. Aí, a treinadora chega e fala pra ela, agora você vai me enfrentar. E a Maxine enfrenta a treinadora e não consegue derrotar. E esta treinadora é a Natália na persona Neri, que é a persona que ela usa, a persona vilanesca, agressiva que ela usa na AAA e no cenário independente. E eu fiquei maravilhado, primeiro com a cinematografia desse segmento e também com a WWE finalmente puxando o gatilho para fazer a Natália aparecer com esta persona da Neri. Eu acho que isso pode revitalizar a carreira da Natália e pode ajudar muito a elevar a Maxine também. Vamos ver o que a WWE vai fazer com relação a elas. Tá? Nós também tivemos um segmento interessante do Rey Mysterio, que estava dando uma entrevista nos bastidores e ele foi interrompido pelo Logan Paul, né? Porque o Rey Mysterio foi indagado se ele deveria lutar pelo Campeonato Intercontinental. Quando ele foi responder, o Logan Paul entra, fala que essa é uma loucura que ele está ouvindo. Ele fala que ele vai derrotar o Rey Mysterio, que ele vai aposentar o Rey Mysterio. O Rey dá um tapão na cara do Logan e os dois começam a se engalfinhar nos bastidores. Talvez isso aqui também leve a uma luta lá no dia 5 de janeiro. Se realmente o show do dia 13 entre main roster e NXT for neste formato, a WWE está claramente preparando o terreno para fazer do show do dia 5 de janeiro na Netflix, o aniversário de primeiro ano da Netflix, um especial intermediário entre o Survivor Series e o Royal Rumble. E eu acho perfeita a decisão. Eu acho que vai ser ótimo, porque vai dar algum interesse para a gente acompanhar os shows da WWE nesse mês de dezembro, que geralmente é um mês prensado. Eles às vezes gravam o show por causa das festas de Natal e Ano Novo. Então, pelo menos, a gente vai ter algumas coisas interessantes para ver neste final de ano, nesse caminho inicial que a gente vai ter agora para o Royal Rumble. Bom, com relação ao show, a minha nota para o show é 8, tá? Eu achei que foi um show bem acima da média. Nós só tivemos lutas boas. Os segmentos do show foram muito interessantes, tiveram muitos desenvolvimentos legais
acontecendo durante o show. Então, eu acredito que a WWE acertou a mão nesse show aqui. Não foi aquele show que o Triple H prometeu, dizendo que ia ser um show épico e tudo mais. Não tivemos a revelação do Homem Mascarado, ele deu esse tease no pós-show depois do Survivor Series, dizendo que talvez isso acontecesse hoje, não aconteceu. Tá? Teve um segmento que o Adam Pearce chamou um árbitro para poder perguntar no vestiário se alguém sabia quem era o Mascarado. E depois o cara volta e fala para Adam Pearce que ninguém tinha notícias, mas que o pessoal viu o Seth Rollins sem tipóia nos bastidores do Survivor Series. E aí fica aquela coisa, era o Seth Rollins, não era o Seth Rollins? A gente sabe que era o Austin Theory, mas isso não significa que o fato do Austin Theory estar embaixo da máscara significa que a WWE vai usar isso canonicamente para dizer que é o Austin Theory. Ele pode ter sido utilizado apenas como uma pessoa para estar debaixo da máscara e eles esperarem o Seth Rollins voltar para dizerem que era ele o tempo todo. Beleza? Então, nota 8, show muito legal. E agora a gente vai ter que esperar o SmackDown para poder ver a final do torneio The Last Times Now entre o Gunther e o LA Knight, para saber quem enfrentará John Cena na sua aposentadoria no Saturday Night Main Event do dia 13. Beleza? Bom, esse foi o nosso resumo. Não deixe de comentar sobre o show, colocando seus comentários aqui embaixo para vocês terem uma chance de aparecer no Sincerão da Galera amanhã. Lembrando, um comentário por tópico. Sejam breves, mas sejam bem polêmicos se vocês quiserem aparecer. E não deixem de continuar a ajudar o nosso canal a crescer. Deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Nós estamos rumo aos 9 mil inscritos, a gente quer chegar a 9 mil inscritos antes do show de aposentadoria do Cena. Eu conto com você. Não deixem de assistir os nossos conteúdos também. Eu vou deixar uma opção aqui na tela para vocês e desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.